Você já sentiu o peso de uma traição que veio de dentro do templo? Aquele tipo de ferida que não pode ser explicada em uma conversa casual, porque as pessoas que deveriam entender foram exatamente as que te feriram. E então, você se vê sozinho, questionando não apenas os outros, mas a própria fé que te trouxe até ali. Tem algo sobre ser ferido por quem ora contigo que corta mais fundo. Porque não é apenas a dor do que fizeram, é a dor do que aquilo representa. É o silêncio de Deus diante do que parecia ser sua casa. É o eco de palavras santas que agora soam vazias. É o questionamento que rasga por dentro. Se eles estavam errados, o que mais está? E você tenta sorrir nos cultos, canta as mesmas canções, levanta as mãos quando todos levantam, mas por dentro algo morreu. Uma inocência, uma confiança, uma parte de você que acreditava que comunhão era algo mais do que aparência. Talvez você tenha compartilhado seus segredos mais íntimos numa célula e depois ouviu sussurros nos corredores. Talvez você serviu até o esgotamento e, quando precisou de apoio, encontrou julgamento. Talvez você foi excluído de um ministério sem explicação ou sentiu o gelo de olhares que antes eram calorosos. Talvez ouviu seu nome sendo citado em conversas que não deveriam existir entre pessoas que falam de amor. A verdade é que a igreja é feita de humanos. E humanos machucam. Mas isso não torna a dor menor. Na verdade, torna maior, porque você esperava algo diferente. Você acreditou que ali seria diferente, que aqueles que conhecem a graça saberiam ser graciosos, que aqueles que pregam perdão saberiam pedir perdão. Houve um homem, certa vez, vamos chamá-lo de Pedro. Ele era líder na comunidade, respeitado, ativo em tudo. Mas um dia, por causa de uma decisão que tomou seguindo o que acreditava ser a voz de Deus, foi confrontado publicamente por outro líder, não em particular, não com amor, mas na frente de todos. E aquilo o quebrou de uma forma que nenhum ataque do mundo tinha conseguido, porque veio de dentro, de quem deveria proteger. E Pedro ficou em silêncio naquela noite, olhando para o teto, sentindo o peso de uma solidão que só quem já esteve ali conhece. Você conhece esse silêncio? É o silêncio de quem não sabe mais onde colocar a dor. Por que contar para quem? Os amigos são dali, a vida social é dali, a fé foi construída ali. Então você guarda. E aos poucos a mágoa vira amargura, a decepção vira cinismo, e o que era fervor vira frieza. Mas tem algo que precisa ser dito neste momento. Algo que talvez você precise ouvir mais do que qualquer outra coisa. A traição que você sentiu não é nova, nem você está sozinho nela. E ela não define o fim da sua história. O próprio Jesus conheceu isso. Ele, que era Deus entre nós, que poderia ter escolhido qualquer caminho, escolheu ter amigos próximos. 12 deles. E um o traiu por 30 moedas. Outro o negou 3 vezes. Os outros fugiram quando ele mais precisava. A Bíblia diz em João 13:21 que Jesus perturbou-se em espírito quando anunciou que seria traído. Ele sentiu. A dor era real. A decepção era humana, mas ele não permitiu que isso o destruísse ou o desviasse do propósito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 55, 12, 14, palavras que ecoam em qualquer coração ferido. Pois não era um inimigo que me insultava, se o fosse, eu o suportaria. Nem era alguém que me odiava que se engrandecia contra mim. Se o fosse, eu me esconderia dele. Mas eras tu, homem meu igual, meu companheiro, e meu íntimo amigo, nós que juntos andávamos em doce intimidade na casa de Deus. Você vê, até Davi, o rei, o salmista, o adorador, conheceu a dor de ser ferido por quem caminhava com ele na casa de Deus. E ele não fingiu que não doía. Ele escreveu sobre isso, ele processou, ele sentiu. Então o que você faz? Quando a ferida ainda sangra e os domingos parecem teatro, quando a raiva misturada com tristeza te impede de orar, quando você não sabe se sai da igreja ou se fica e finge que está tudo bem, primeiro, você precisa sentir. Sentir de verdade. Não apresse o processo. Não deixe que te digam para superar logo. Não force um perdão performático que seu coração ainda não alcançou. Deus é grande o suficiente para suportar sua honestidade. Ele não se assusta com sua raiva. Ele não se ofende com suas perguntas. Ele te conhece melhor do que você se conhece. E ele sabe que a cura real começa quando você para de fingir que não foi ferido.
Há um espaço entre a ferida e a cura, onde você simplesmente existe na dor. E está tudo bem. Jesus chorou, Davi lamentou, Jó questionou, e todos eles permaneceram na presença de Deus, porque Deus não precisa que você esteja forte, Ele precisa que você esteja real. Segundo, você precisa separar as pessoas de Deus. Isso é crucial. As pessoas falharam, mas Deus não. As pessoas te decepcionaram, mas Deus não mudou. É fácil misturar as duas coisas. É tentador olhar para a falha humana e projetar isso no divino, mas a verdade é que a igreja é imperfeita porque é feita de imperfeitos, e isso inclui você e inclui eu. Se Jesus, que era perfeito, foi traído pelos seus, por que acharíamos que estaríamos imunes? Se Davi, ungido e escolhido, sofreu nas mãos de companheiros, por que esperaríamos algo diferente? A questão não é se seremos feridos, mas quando e o que fazemos com isso. Terceiro, você precisa escolher não deixar a amargura criar raízes. Hebreus 12:15 nos alerta: atentem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Amargura é veneno. Começa pequena, quase justificada. Afinal, você foi ferido. Você tem razão de estar magoado. Mas se você alimentar essa raiva, ela crescerá. E um dia, você olhará no espelho e não reconhecerá a pessoa que se tornou. Você se tornará aquilo que te feriu. Alguém que machuca porque foi machucado. Não estou dizendo para ignorar o que aconteceu. Não estou dizendo para voltar à mesma relação como se nada tivesse ocorrido. Limites são saudáveis. Sabedoria é necessária. Mas há uma diferença entre proteção e vingança, entre cautela e ódio, entre memória e prisão. Perdão não é dizer que o que fizeram foi certo. É dizer que você não vai mais deixar aquilo controlar sua vida. É soltar a pessoa da dívida emocional que ela tem contigo. É liberá-la no coração para que você possa ser livre. E o perdão, muitas vezes, é mais por você do que por eles. Às vezes, a pessoa nem sabe que te feriu. Ou sabe e não liga. Ou sabe e não tem coragem de reconhecer. E você ficará esperando um pedido de desculpas que nunca virá. Uma reconciliação que nunca acontecerá. Uma justiça que não será feita. E enquanto espera, sua vida para. Então você perdoa. Não porque é fácil, mas porque você escolhe a liberdade. Porque você decide que aquela pessoa não terá poder sobre seu futuro. Porque você entende que a graça que você recebeu de Deus é a mesma graça que precisa estender, mesmo quando dói. E aqui está a verdade que poucos falam. O perdão não acontece de uma vez. É um processo. Há dias em que você acorda e sente que já superou. E há dias em que a ferida volta a sangrar. E você precisa escolher perdoar novamente. E de novo. E de novo. Até que um dia, quase sem perceber, você percebe que aquilo não dói mais da mesma forma. O tempo não cura sozinho, mas o tempo com Deus cura. O tempo entregue a Ele transforma. O tempo vivido na presença divina reconstrói o que foi quebrado. E você descobre que há vida após a traição, a esperança após a decepção, a comunhão após o abandono, porque há algo sobre ser quebrado que nos torna capazes de entender outros quebrados. Há algo sobre a dor que nos faz mais humanos, mais graciosos, mais dependentes de Deus. E talvez essa seja a maior lição, que as feridas da vida, quando entregues a Deus, não nos destroem, elas nos transformam. Você aprende a amar com sabedoria, a confiar com limites, a servir sem se perder. E descobre que pode ter comunhão verdadeira, não perfeita, mas real, porque você entende agora que ninguém é perfeito, que todos carregam feridas, que todos tropeçam e que a graça não é apenas para os outros, mas também para aqueles que te feriram. Isso não significa que você precisa voltar onde te machucaram. Não significa que precisa manter relacionamentos tóxicos. Significa que você pode seguir em frente sem carregar o peso do rancor. Pode construir novas pontes sem esquecer as lições das pontes que queimaram. Pode amar de novo sem ingenuidade, mas também sem cinismo. Então, o que fazer quando amigos de fé te ferem? Você sente, você chora, você questiona, você permite que Deus entre na bagunça da sua alma. Você escolhe não deixar a amargura vencer. Você perdoa, mesmo quando é difícil.
E você continua. Não do mesmo jeito, mas de um jeito novo, mais sábio, mais real, mais você. Porque a verdade é que a fé verdadeira não é construída em templos perfeitos com pessoas perfeitas. Ela é construída nos escombros da decepção, nas ruínas da traição, no silêncio da noite quando você não tem mais ninguém, mas decide acreditar que Deus ainda está ali. E Ele está, mesmo quando você não sente, mesmo quando dói demais para perceber. Ele está, e Ele está usando tudo isso para te transformar em algo que você nunca seria sem a dor. Alguém que conhece a graça não apenas como doutrina, mas como experiência. Alguém que perdoa porque foi perdoado. Alguém que ama, não porque é fácil, mas porque entendeu que o amor verdadeiro existe justamente no impossível. Você não precisa voltar onde te machucaram. Não precisa fingir que está tudo bem, mas precisa seguir em frente. E Deus vai te guiar, passo a passo, ferida após ferida, até que um dia você olhará para trás e verá que aquilo que quase te destruiu foi o que te fez renascer. Há uma beleza estranha na reconstrução, uma força que só nasce da fraqueza, uma profundidade que só vem da dor. E quando você chegar do outro lado dessa jornada, você será diferente. Não porque a ferida desapareceu, mas porque você aprendeu a carregar as cicatrizes com graça. Então respire, chore se precisar, mas não desista, não da fé, não de Deus, não de você mesmo, porque há um propósito maior nessa dor. E Deus está escrevendo uma história linda, mesmo quando você só consegue ver as páginas rasgadas. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você e pela sua família, ou por aquele parente próximo que você sabe que está enfrentando alguma dificuldade. Você não está sozinho nessa caminhada. E se este vídeo abençoou sua vida, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais palavras de esperança e reflexão. Que Deus abençoe você.